nós vamos falar de um tema muito interessante, desafiador para os pais. E o tema é como tratar os nossos filhos. Como cuidar dos nossos filhos. É provável que você já tenha chegado em algum momento na sua vida, como pai, como mãe, você fala: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Tem misericórdia, eu não sei mais como lidar com essa situação. O que eu faço? O que eu falo? Isso é um desafio que ocorre de uma forma assim muito grande, muito clara na vida de todos nós. Por quê? Porque é uma realidade que tem a ver com o fato de nossos filhos serem pecadores como nós. E eles acabam sendo um desafio para nós o tempo inteiro. E afinal de contas, como nós vamos agir para conduzir os nossos filhos? Em Provérbios capítulo 22, no verso 6, nós temos um dos textos mais citados, né? Diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Lembram desse texto? Como é que é a continuação? E ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso aqui é uma orientação ou isso aqui é uma promessa? Uma orientação? O que vocês acham? É uma orientação? Oi? Pacote duplo. Você acha que é uma orientação e uma promessa? Aham. É interessante, né? Sabe por que a gente fica em dúvida sobre se é uma promessa? Porque a gente vai para a experiência pessoal, ou a experiência de alguém que a gente conhece. Essa é a grande dificuldade. Nós não partimos do texto, nós partimos da interpretação da experiência. E nós dizemos: puxa vida, eu conheço muita gente que tem seus filhos educados no caminho do Evangelho. Desde pequenininho, nasceu na igreja, foi batizado na igreja, e essa criança cresce, fica adolescente, já começa a dar sinais, às vezes já nesse período se desvia do caminho do Senhor, desvia e vai embora. Vai embora. E a gente diz: então esse texto é só uma orientação. Tem um texto da Escritura que diz que a palavra do Senhor, ela produz frutos. Ela não é espalhada à toa, mas que no devido tempo ela dá o seu fruto. Mas existem textos na Escritura, como por exemplo, o Senhor Jesus na parábola da semente, fala da semente que é lançada, e ali a semente é a palavra de Deus, em terrenos diferentes. E a grande importância ali é daquele que semeia a palavra, porque a palavra ela é a palavra, ela é o poder de Deus, mas existe o terreno, e vai depender ali de como essa palavra é recebida no terreno, e em qual circunstâncias a palavra tem sido pregada, e quando ela cai no meio de um lugar que tem muitos espinhos, muitas coisas assim, ela sufoca aquela palavra que começa a produzir frutos e ela morre. E o texto diz que aquele que cai no terreno rochoso também não tem muita profundidade as suas raízes, e vem e morre. Ou aquelas sementes que caem pelo caminho e vem a ave e come. E eu fico pensando, afinal de contas, esse texto é uma promessa? Ou esse texto é uma orientação? Eu creio que o texto se aplica às duas coisas. Ela é, sem sombra de dúvida, uma orientação para os pais, sem sombra de dúvida. Mas os pais devem acreditar nisso como uma promessa. Porque sabe que dia que os filhos vão esquecer a palavra de Deus que foi colocada no coração delas? Nunca. A pergunta é, se desviar significa
desviar-se para sempre, ou coisas dessa natureza. Bom, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre essas dificuldades, às vezes que nós encontramos até mesmo para interpretar a Escritura na hora de resolver problemas com os nossos filhos. É um grande desafio que Deus nos traz. Nós estamos tão vulneráveis a um conjunto de fatores que normalmente nós não temos facilidade para avaliar às vezes, para diagnosticar e para agir. Eu lembro quando falei com vocês sobre as várias fases, naquela sequência que eu fiz, eu quero ter uma família saudável, lembram disso? Falei das várias fases que a gente tem na família, nas idades dos nossos filhos e como isso influencia em nós e neles. E nós falamos das dificuldades de uma criancinha pequena que começa a botar as unhinhas para fora, a dar birra no chão, a querer dominar tudo, manipular tudo. Nós falamos do adolescente, que é o período do tumulto e tudo mais. Ou daquele adolescente que ele é como que afogado por esse tumulto, pelos coleguinhas dele. Vocês sabiam que hoje nós temos muito mais adolescentes depressivos do que houve em toda a história? Adolescentes tirando a sua própria vida, porque eles estão sendo afogados pelo mundo onde eles vivem, eles não sabem o que fazer. E mais do que isso, eles vivem num contexto onde, eu vou usar uma expressão muito comum hoje, o bullying é muito forte. O bullying é você pegar alguma coisa que você vê naquela pessoa, que você acha que você pode brincar com aquilo, mas aquilo é sério na vida daquela pessoa, e você coloca como ela menor. E muitos desses adolescentes, eles sofrem profundamente, eles se angustiam, eles choram sozinhos. Alguns deles não dão conta de resolver isso. Precisam de ajuda. E muitas vezes, alguns desses nem com ajuda conseguem vencer. E é por isso que alguns chegam até a morte. Então, a gente sabe que é um problema sério. O que nós vamos fazer? Estamos diante de um declínio da sociedade. Os valores estão completamente invertidos. Mas também existe um declínio da célula mais importante da sociedade, que é a família. Existem sinais claros e assustadores disso. Eu estava muito preocupado ao ver uma sequência de reportagens que eu estive vendo durante essa semana, onde alguém estava questionando os valores familiares, como princípios que ele defendia como base das suas argumentações. E ele dizendo que o Estado é maior do que a família, e ele tem o direito de intervir na família. E o outro dizendo que para ele tem que destruir tudo, inclusive a família, para gerar outros princípios, dentro dos argumentadores. São sinais claros e assustadores, porque isso está sendo dito com uma liberdade tão grande, com uma facilidade tão grande, e isso nos assusta. Alguns anos atrás, ninguém teria o coragem de falar isso. Ninguém teria. O aumento de divórcios, a revolução sexual, o feminismo, o aborto, como matéria comum, a esterilização, a delinquência. Hoje nós estamos cada vez mais assistindo crianças de 12 anos, 11 anos, 13 anos, 14 anos, adolescentes, crianças, com armas na mão, matando. Nós estamos vendo a infidelidade como uma coisa, como troféu. A homossexualidade, feminismo social, a banalização de lares de pais solteiros, como se isso fosse algo comum. E eu poderia continuar citando aqui um bocado de coisa, onde a nossa família vive e os nossos filhos estão crescendo, afetados por isso, como se tudo isso fosse normal.
A maioria de nós que está aqui, que crescemos um pouco mais atrás no tempo, tudo isso para nós causa impacto. Porque era alguma coisa que a gente entendia que não era normal, não era o correto, não era o conceito. Mas hoje, não, tenta pensar nos seus filhos. Eles estão nascendo e crescendo num mundo que tudo isso é normal. Tranquilo para eles. Oh, vocês ouviram? Uma criança na escola, criança de 7 anos, e o pai chegou no Dia dos Pais, na comemoração do Dia dos Pais, e perguntou quem era o fulaninho, porque o menininho ia conhecer o pai naquele dia. Trocar? Ah, tá. Se alguém for falar, pede o microfone que fica melhor para todo mundo ouvir. É isso, né? Mas eu já fiz a colocação aqui. Mas já imaginou a situação dessa? Deus tenha misericórdia. Vamos por parte. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: vocês acham que é tarde demais para salvar a família? É tarde demais para salvar a família? Vamos caminhar um pouco sobre isso. O nosso debate, nós não estamos debatendo aqui como pessoas seculares. Nós estamos debatendo aqui, conversando aqui na nossa escola dominical como cristãos, que têm a palavra de Deus como a verdade. O problema é que a sociedade como um todo, ela já rejeitou os valores cristãos necessários à recuperação e à preservação da família. E isso é muito claro para nós. A expressão valores familiares tem sido desprezado e mal utilizado. Hoje, até mesmo os valores familiares têm sido ridicularizados por alguns como ferramenta de propaganda, desvirtuada por alguns que advogam valores absolutamente prejudiciais à família. Até mesmo essa semana eu vi, algum tempo atrás, eu vi uma propaganda sobre uma família. E eram 2 pessoas do mesmo sexo se abraçando e beijando. Na propaganda. Que qualquer um vê a qualquer hora. Mas a verdade, irmãos, é que os únicos valores que realmente podem salvar a família têm raízes nas Escrituras. São valores bíblicos e não apenas valores familiares. São valores bíblicos. E eles são orientações e são promessas. Deus diz que vale a pena e que dá certo. Que eu tenho que fazer aquilo. Quando Deus está trazendo orientação ou promessa, Ele está assinando embaixo como verdade. Esse é o caminho. Então são valores de Deus. E que eu avalio a partir do que Deus fala e não a partir daquilo que os valores têm sido para as pessoas do mundo contemporâneo. Desta forma, se nós tivermos os valores bíblicos como prioridade, de onde a gente tira os valores familiares, o futuro da família em nossa sociedade, ela vai depender do êxito daqueles que estão comprometidos com a verdade das Escrituras. Então, a pergunta é tarde demais para salvar a família? Alguns disseram, não é. Mas eu te digo, só não será se a família depender daqueles que estão comprometidos com a palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus hoje, ela tem que ter uma voz muito mais comprometida com a palavra e defensora das verdades da Escritura. Ela não pode ser uma igreja medrosa de falar a respeito do que Deus diz.
Ela tem que ser uma igreja que ouve a palavra de Deus e diz: essa é a palavra de Deus. E é exatamente assim que nós vamos ver que nós temos que tratar com os nossos filhos. Nós temos que confrontar os nossos filhos com a palavra de Deus. É tarde demais para a gente direcionar os nossos filhos? A nossa família, a nossa casa? É claro que não. Em alguns momentos a gente chega à conclusão: puxa, alguma coisa deve estar errada. Você olha para dentro da sua casa, a realidade dos seus filhos, você diz: alguma coisa está errada. Eu eduquei meus filhos segundo os princípios que eu aprendi e não está funcionando. Eu até busquei aperfeiçoamento para fazer bem mais a minha tarefa em casa como pai e mãe, e ainda ajudar os outros, e ainda assim as coisas não estão dando certo. Nós temos que compreender que parte do problema é que muitos dos programas atuais da restauração de famílias, da criança, do adolescente, podem até ser rotulados como programas cristãos, mas não são verdadeiramente cristãos. Normalmente são mais cheios com princípios psicológicos e científicos do que cristãos e bíblicos. Hoje, quando uma criança tem problema, a primeira coisa que você trata, a primeira coisa que você pensa é: vou levar no profissional. E eu esqueço que o profissional da família é Deus. E que Deus já deu o manual de como tratar o problema. E se eu não dou conta de usar o manual corretamente, eu busco alguém que sabe usar o manual corretamente e aplicar para o diagnóstico e a possível solução a partir do manual correto, que é as Sagradas Escrituras. Hoje, existe uma tendência de se buscar, a priori, inicialmente, o auxílio na linha científica e psicológica. Os irmãos concordam comigo? É isso mesmo, não é? Estou falando besteira não é? É por aí, não é? O que está acontecendo com meu filho? Deixa eu procurar alguém para fazer alguns testes com ele. Aí você fala: você vai levar na igreja? Alguém que fala: não, eu vou levar. E aí, é por aí. Os pais cristãos, eles não precisam de novos programas embalados com papel de presente da psicologia. Eu não estou dizendo que ela é descartável, mas eu estou dizendo que ela tem o seu propósito, que vem em situações específicas. Ela é alguma coisa que deve ser usada mais especificamente para diagnósticos de deformações que realmente precisam ser tratadas. Nós precisamos entender que os nossos pais precisam aplicar nos seus filhos aquilo que eles estão aprendendo do Senhor. Os pais cristãos precisam aplicar e obedecer consistentemente alguns princípios que estão claramente expostos na palavra de Deus. Por exemplo, disciplinando-os quando eles fizerem algo errado. A Bíblia diz que devemos fazer isso. Ou não provocar o nosso filho à ira. A Bíblia também diz isso. São duas coisas que eu percebo que são muito complexas e que os pais não sabem como fazer. Um dos próximos estudos que eu vou fazer aqui vai ser como não provocar o seu filho à ira. Se prepare, papai, que você vai entrar em desespero. Você vai ver que você errou em muito ponto. Ok. Onde que se fala não deve provocar o filho à ira? Colossenses capítulo 3, verso 1. Onde a Escritura diz que nós devemos disciplinar os nossos filhos? Provérbios capítulo 23. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Deuteronômio capítulo 6, verso 7. E as ensinarás e
ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui falando da lei do Senhor. Em Provérbios capítulo 23, versos 13 e 14, o texto diz: não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma da morte. E se a gente for pensar bem nesse texto, tem muito filho de crente indo para a morte porque no tempo certo não foram orientados através da disciplina. Quando o texto fala a respeito de ira, o texto diz que quando nós não disciplinamos o filho iracundo, ele vai fazer algo pior. Em Colossenses capítulo 3, verso 21 diz: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Se os princípios da palavra de Deus, irmãos, eles forem constantemente colocados em prática, aplicados, os princípios selecionados que a palavra de Deus traz, e que eu sei que são verdadeiros e que são eficazes, pode colocar em prática que funciona. Eles sozinhos têm uma capacidade de causar impacto muito mais positivo nos conflitos familiares que ocorrem de uma maneira típica, do que horas de discussão sobre se os pais devem ou não dar chupeta aos bebês. E isso é algo que precisa conversar. Até quando? Por quê? Qual o valor disso? Você vai se assustar de conversar com o pediatra, odontopediatra a respeito desse assunto. E talvez ele vai indicar muito mais do que você quer usar. Ou quando devem começar a se vestir sozinhas, essas crianças. Ou dezenas de questões similares que consomem tanto tempo na discussão sobre a criação de filhos, que não vai levar a lugar nenhum. Porque cada um tem um tempo dela, tem o jeito dela, a necessidade dela, tem as características e personalidade dela. E os pais têm que ser muito mais sensíveis a essa realidade de cada um. A grande verdade é que a gente percebe que se gasta muito mais tempo na superficialidade do que na profundidade. Naquilo que verdadeiramente afeta a personalidade e molda o caráter. E vocês precisam compreender, pais e filhos pequenos, que a criança, ela é moldada muito mais cedo do que vocês imaginam. O que ela vai ser tem muito mais a ver com os primeiros anos de vida do que com os posteriores. Pela assimilação que a criança tem nesse período da vida. A pergunta que eu vou fazer agora talvez cause um pouco de espanto. É tarde demais para você disciplinar seu filho adolescente e ter sucesso nisso? Se tem uma coisa difícil é disciplinar filho adolescente. Como é que é filho adolescente? Eu disciplino do mesmo jeito que eu disciplino uma criança pequena? Não é. Já um mulherão, já um homem. E se brincar, já tem barba e voz grossa. Ou tá assim, aquela coisa de vai e vem. E as meninas muito novinhas já são mulheres. E você fica naquele impasse. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O sucesso na educação dos filhos é medido por aquilo que os pais fazem, não por aquilo que o filho faz. Vou repetir. O sucesso na educação dos filhos é medido por aquilo que os pais fazem, e não pelo que os filhos fazem. Eu conheço pais que durante a vida inteira ensinaram, disciplinaram, organizaram biblicamente os seus lares,
E eles precisam ficar com seus corações tranquilos, porque o que determina tudo é o que você fez. Agora vai chegar um tempo em que seu filho vai fazer o que ele quer. Mas até o momento em que você tem autoridade sobre ele, você precisa conduzi-lo. O que acontece é que cada vez mais jovens, os adolescentes estão tendo autonomia. E isso é muito sério. O filho achar que um pai achar que um filho de 15 anos de idade, para ele acalmar o coração, ele tem que ter uma vida sexual com alguém, isso está errado. Porque o princípio da Escritura não ensina isso. Se medimos o nosso sucesso como pais e mães exclusivamente por aquilo que nossos filhos se tornam, nós vamos perceber que não existe na Escritura nenhuma garantia infalível de que experimentaremos êxito absoluto. Eu tenho que ter êxito absoluto no que eu faço, na minha responsabilidade. Agora, quem muda, quem transforma, quem age, quem santifica, quem converte o coração do meu filho é o Senhor, mas é minha função ensinar a ele o caminho que ele deve andar, Cristo. Eu evangelizo meu filho. Essa semana eu vi o pastor Mauro Meister, fazendo mensagem sobre os pais evangelizem os seus filhos. Eu tenho dito sobre isso aqui o tempo inteiro. Isso é tarefa nossa. Pais, eduquem os seus filhos. Porque se você não ensinar o seu filho sobre alguma crença, sobre alguma responsabilidade, sobre valores, ele vai aprender em outro lugar. Porque ele precisa de alguma coisa nesse sentido. O Senhor redime também muitas crianças cujos pais foram um fracasso absoluto. E nós conhecemos isso. E talvez você mesmo possa falar da sua experiência. Nossa, meu pai foi um fracasso comigo, como aquele que pregava, aquele que vivia. A minha mãe foi uma coisa terrível. Você pode falar, olha, eles nunca foram o que deveriam ser na fé para mim. E hoje eu creio em Cristo Jesus. Isso pode acontecer também. Aquilo que a criança acaba por se tornar, como um fato ali meio isolado, não é uma medida confiável do sucesso dos pais. Contudo, a Escritura coloca sobre nós a responsabilidade. E eu preciso fazer isso como gratidão e glória a Deus. O cristão, quando ele obedece em qualquer mandamento, ele o faz para glorificar a Deus, para agradecer a Deus pelo que Ele é e pela verdade que Ele me deu. Agora, a aplicação disso no coração dos outros, isso é obra de Deus. A verdadeira medida do sucesso para os pais e mães cristãos é o próprio caráter deles. É o grau em que seguimos a orientação e o plano divino para a educação dos nossos filhos, que somos bem-sucedidos como pais diante de Deus. E nós precisamos ter isso como disposição. Por isso que eu falei a respeito de como pais tomam conta ou cuidam dos seus filhos. O que significa instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Significa que os pais que seguirem os princípios bíblicos na educação dos seus filhos verão um efeito positivo no caráter de seus filhos ou das suas crianças. Nunca se esqueça, nunca. A influência mais importante sobre os seus filhos vem de vocês. Essa tem que ser a melhor influência. Não dos colegas, dos amigos dos colegas, do mundo, da televisão. Não pode ser da Xuxa.
Os pais, nós precisamos entender que o caráter não é formado geneticamente e nem é adquirido por osmose. Caráter é formado. Não é porque conviveu só de encostar comigo já está passando, já está sendo igual a mim, não. Os filhos são ensinados a serem aquilo que eles vão se tornar. Eu acho fantástico quando a gente vê aqueles filhos diferenciados. O que eu chamo de filho diferenciado? Desculpa a expressão diferenciado. Mas é aquele filho amoroso, aquele filho junto, respeitoso, aquela coisa toda. Você fala, puxa vida, de onde veio isso? Mas não é só um, você vê que todos são daquele jeito. Você fala, ali teve alguma coisa adequada que gerou aquilo. Aí você diz, não, mas cada um tem o seu jeito de ser. Eu não estou me referindo a isso. Um é mais agitado do que o outro, não é isso. São sobre valores de amor pelos pais, de honra e respeito pelos pais, de carinho e amor pelos outros, amor pela palavra de Deus, pelos irmãos na fé em Cristo Jesus. Isso tudo nós aprendemos, porque alguém ensina. Se os filhos se tornam algo diferente do que os pais esperavam, geralmente isso acontece exatamente porque elas aprenderam com aqueles que estavam lá para ensiná-las, enquanto os pais estavam ausentes. De alguma forma. E pai ausente não é aquele pai que não está fisicamente presente. Eu posso estar fisicamente presente, mas eu estou ausente na educação. E isso é muito fácil. Nós estamos na mesma casa, mas nós não convivemos. Não existe influência, não existe relação. Não existe ensinamento direto, não existem palavras diretas. Não existe contato físico. E isso é muito sério. Sempre que essas influências externas começam a moldar o caráter de uma criança mais do que seus pais, é porque os pais falharam em cumprir os seus deveres. E você pode perguntar para mim, é assim? Eu digo, é simples assim. É simples assim. Porque se o seu filho levar alguma coisa para casa que ele aprendeu de fora, e ele vai aprender, e você não ensinar para ele que aquilo que está errado é errado e ele não pode fazer, você está falhando. Eu me lembro, já contei isso para vocês, quando o Hugo foi para a escola. O Hugo tinha 3 anos, acho que era 3 anos e meio, não é isso, Cátia? 3 e meio, por aí. E aí ele gostou demais, foi só no finalzinho do ano. Aí ele ficou aqueles 1 mês e pouquinho, mas na primeira semana, um pouquinho depois da primeira semana, o Hugo me fala um palavrão. Eu e a Cátia olhamos um para a cara do outro e falamos, meu Deus do céu, de onde veio isso? Ele ouviu. Mas só que ele era uma criança de 3 anos e meio. Ele ouviu. Eles guardam, viu? Eles guardam. E o pior, eles falam sem saber o que é, mas falam. Porque eles sabem que aquilo é uma expressão de raiva, ou de desprezo, ou alguma coisa que faz o outro ficar magoado, ou coisa assim, mas ele nem sabe o que significa. E aí é sentar com a criancinha de 3 anos e meio e falar para ela, não pode falar essa palavra. Não pode. E explicar e tentar levá-la a entender que aquilo está errado. Agora, se você não fizer isso, não, tadinho, ele nem sabe, deixa para lá. Deixa para lá, você vai ver onde vai chegar. Esse papel é nosso. Os pais cristãos, eu e você, nós precisamos, assim de uma maneira bem intensa, até mesmo meio desesperada, aceitar um princípio simples. E o princípio é que nós seremos e somos os responsáveis se tivermos deixado nossos filhos sobre outras influências que moldaram seu caráter em caminhos ateus ou caminhos errôneos, incorretos.
se eles estão sendo deixados sobre outras influências. Se você não assumir e sabe que outras influências existem, e esse filho vai se desviar daquilo que você ensinou, mas não de maneira adequada, aí sim, certamente isso vai pesar no seu coração. Quando nós olhamos para as gerações, e elas vão acontecendo, né? Mas quando uma geração é inconsistente, ela causa um dano para ela, mas o pior é que ela causa um dano para as demais gerações. Porque quando alguém se desvia do Senhor, os seus filhos vão estar desviados, os seus netos vão se desviar, a Bíblia fala de terceira e quarta geração de maldição sobre aqueles que se desviam, mas fala de até 1000 gerações daqueles que amam a Deus, no sentido de que Ele vai transferir graça para a sua família, daquele que cuida. E nós precisamos ter zelo para com isso, irmãos. Quando os nossos filhos se desviam, eles estão fazendo as suas famílias se desviarem. Quando os nossos filhos deixam de crer em Cristo, os seus filhos não crerão em Cristo. Quando eles vivem princípios errados, os seus filhos também aprenderão princípios errados. Você já esteve num ambiente onde o pai defende ou trata como normalidade alguns pecados comuns, contemporâneos, como a homossexualidade? Os filhos se acostumam com isso assim, ó. Abram a palavra de Deus comigo em Juízes. Capítulo 2. Verso 7. Olha só o que diz o texto. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Olha o exemplo de Josué e os velhos que depois estiveram depois de Josué e com Josué, e o que o povo fez, aprendeu com eles e serviu ao Senhor. Verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Nossa, depois veio outro grupo, e esse outro grupo, depois que Josué morreu, o outro grupo que não conhecia Deus, e a ideia de não conhecer a Deus, vivia a parte de Deus. E o texto diz que foi uma geração e outra geração. Vocês estão percebendo? Quando nós conduzimos os nossos filhos, nós estamos conduzindo eles e as pessoas que vão conviver com eles, e as famílias deles, e os seus netos. Isso é muito sério. Nós queremos as nossas famílias bem, precisamos disso. Como é que nós vamos tratar os nossos filhos? Agora de maneira bem objetiva. Vamos para Colossenses, por favor. Capítulo 3. Como é que eu vou instruir pessoas que convivem comigo? O texto aqui, a partir do verso 12, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade.
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo à perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Do verso 12 ao verso 15, o texto nos fala o que temos que fazer. São os passos do bom relacionamento que transmite graça. Eu vou estar cheio de afeto. Esse afeto se manifesta com amor, com misericórdia, com bondade, com humildade, mansidão, longanimidade, com perdão. Essa convivência que abençoa tem Cristo como aquele que julga tudo dentro do nosso relacionamento. Mas como é que a gente consegue viver isso? Pastor, o senhor diz isso é lindão, mas como é que a gente vive isso? O texto diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O verso 16 e 17 fala da ferramenta, que torna o relacionamento amoroso, misericordioso, bondoso, humilde, manso, perdoador, longânimo, verdade. Então vamos lá. Qual seria a primeira coisa que o texto nos traz? Podem olhar aí no texto e falar para mim. Qual é a primeira coisa? Onde eu busco auxílio? Qual é a ferramenta? A palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. No verso 17, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A Escritura, Pai, a Escritura, pais, é o local adequado para avaliar a vida pessoal como familiar. É o local onde os padrões de Deus são desafiadores, mas são verdades, são orientações, mas são também promessas, porque são princípios que dão certo, que promovem grande benefício na minha vida, do cristão fiel, e na vida daquele cristão que você está formando no seu filho. Isso tem a ver com aquilo que Deus faz na sua vida. Você não transmite ao outro aquilo que você não tem. Para eu transmitir princípios da palavra, eu tenho que ter os princípios da palavra. Eu tenho que conhecer os princípios da palavra. Eu tenho que estar convencido dos princípios da palavra. E eu tenho que fazer os princípios da palavra visíveis, práticos, reconhecíveis, percebíveis pelos meus filhos. A tal ponto que as minhas palavras são compactuadas com aquilo que eu sou e aquilo que eu vivo. A Escritura é esse local. No Salmo de número 119, um dos salmos que mais fala a respeito da Escritura, né? No verso 9 ele diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta é: observando o seu caminho, segundo a tua palavra. Que jeito que o jovem vai guardar o seu caminho puro? Se ele observar a palavra. Mas aonde ele aprende a palavra? Dentro de casa, com seus pais. O salmista, ele solicita que Deus fortaleça a sua alma com a palavra, pois a alma dele está triste, chorosa. Salmo 119, verso 28, ele diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Seu filho está frágil, está angustiado, está triste, seu filho está cheio de lágrimas, como diz esse texto.
Ensina-o a chegar diante de Deus e falar para Deus: Senhor, me fortalece com a tua palavra. Ensina a palavra para o seu filho. Ore a palavra com seu filho. Viva a palavra com seu filho. Sabe por quê? Porque, como nós falamos, o mundo é um mundo que vem guerrear contra nós, que não gosta dos princípios de Deus, que cada vez mais está questionando. Mas a única coisa que pode nos proteger contra o mundo e o seu filho, contra os ensinamentos e os princípios errados, é a palavra. Em Provérbios capítulo 30, a palavra é tratada como escudo. Escudo, aquele que você coloca na frente para os dardos inflamados do maligno não virem te pegar. O texto diz: tua palavra, ou a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Seu filho, para ele não ser atingido por princípios errados, ele precisa do escudo, e o escudo é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele ora pedindo para o Pai santificar os seus discípulos, mas ele ora pedindo ao Pai para santificar os seus filhos através da palavra. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava tratando os seus discípulos como filhos na fé, e era a palavra. E eu poderia citar tantos textos aqui. Provérbios 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Capítulo 9 de Provérbios, versos 9 e 10 diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Queridos, a Escritura está lotada de orientação disso. Então, onde eu vou me munir como pai, para eu tratar os meus filhos, para eu cuidar dos meus filhos? O primeiro lugar, queridos, é a Escritura. Você precisa se munir da Escritura, para que você possa da mesma forma fazer a Escritura o instrumento da vida do seu filho, para que a Escritura seja o escudo contra os dardos inflamados do maligno. E vou lhe dizer, eventualmente esses dardos vão passar pelo escudo, quando o escudo estiver baixo, e o seu filho vai pecar. Mas ele só vai se arrepender, e vai levantar esse escudo de novo, e vai voltar para a intimidade do Senhor, e confessar os seus pecados, se esse escudo fizer, a palavra fizer o papel dela na vida dele. Segunda coisa, busque auxílio onde o seu filho pode ter instrução. E eu creio que a igreja é esse lugar, além da sua casa. É um lugar autorizado por Deus, gerado por Deus para isso. O texto diz que nós devemos ter a palavra ricamente em nós, mas devemos instruir e aconselhar um ao outro, mutuamente. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Eu tenho dito muito isso e vou repetir. Se diante de uma situação você não tem como auxiliar, busque quem pode auxiliar. E o auxílio inicial é a Escritura. A Escritura. Quem tem a Escritura para pastorear ou trazer respostas para aquele que está em aflição. Isso se chama aconselhamento bíblico. Por isso que o texto vai falar sobre aconselhai-vos mutuamente. O aconselhamento é a aplicação de um princípio a alguém diante de uma necessidade específica. Mas eu não posso buscar aconselhamento em alguém que eu não tenho as credenciais desse alguém. Eu não vou confiar minha vida, minhas necessidades e as minhas realidades no outro. Se o princípio
é bíblico e é a palavra de Deus? Então, o primeiro lugar é alguém que eu conheço e que eu sei que conhece a palavra de Deus, que tem zelo pela palavra de Deus e que vai abrir a palavra de Deus, vai ler comigo e me ajudar e vai orar comigo e vai caminhar comigo. Deus vocaciona pessoas para servirem a igreja. Algumas delas são preparadas para exercer uma atividade pastoral na área do aconselhamento. São pastores. Nós temos os presbíteros, são pastores. Nós temos pastores. Nós temos pessoas para fazerem acompanhamento bíblico pastoral, que foram munidos por dons espirituais para o exercício dessa função. Aí você diz assim: pastor, mas eu sou muito para dentro, eu sou muito reservado, eu não dou conta. Está na hora de quebrar isso. Porque vai chegar um ponto que, se não quebrar, vai quebrar de outra forma, vai estragar, vai destruir. É muito comum a gente deixar as coisas irem acontecendo, a gente diz, vai melhorar, vai resolver, vai dar um jeito, vai aquilo outro, e as coisas vão ficando de uma forma que a hora que você vai tentar resolver, acabou tudo. E filho, você não pode deixar chegar nesse ponto. Não pode. É um dos maiores bens que Deus lhe concedeu. O filho. O que seria esse ensino mútuo? Essa instrução mútua. Te das contese é a palavra. É alguém ter conteúdo necessário para uma boa prática, é preparar alguém para enfrentar soluções diante das situações, soluções possíveis. E às vezes soluções não são coisas desejadas, mas são coisas necessárias. Tem hora que a gente não quer tomar remédio, não é verdade? Você está lá com um problema de saúde, e a única solução para o seu problema de saúde é fazer uma cirurgia. Você vai dizer, eu não gosto de nem pensar em alguém me cortar para fazer uma cirurgia. Eu falei comigo que eu nunca ia fazer uma cirurgia na minha vida. E a pessoa diz, não tem outra solução, tudo já foi feito e não tem outra solução. Ele diz, mas cirurgia não dá. Então você vai morrer. Tem certas coisas que a gente precisa entender que são necessárias. E se eu fizer a cirurgia, você tem uma expectativa boa, muito boa. E a pessoa faz a cirurgia, e a expectativa de vida volta. Eu brinco que a família do meu pai, da minha, né? Cardiopata, tudo coração, é uma festa. É uma festa, é cirurgia, é ponte, é stent, é essa coisa arada toda, né, pai? Aí você fala com um tem, o outro tem, o outro tem, o outro tem, o outro tem. E eu tenho desde os 40 e poucos anos. Mas é interessante, fui lá, fiz o que tinha que fazer e pronto, acabou, estou indo andando, a vida não tem nada. Meu pai tem 96 anos de idade, está aí caminhando de boa, assistindo o culto, presente, usando o celular dele como Bíblia. Os outros meus tios estão ali no 90 e alguma coisa, ou acima de 90, alguns que já foram. Mas eles se cuidaram. Se a gente cuida assim da vida física, e faz o que é necessário, mesmo que em alguns momentos a gente não goste muito, sabe, tem certas horas que é importante eu reconhecer minha miséria. Tem hora que é necessário reconhecer que eu preciso de ajuda. Tem hora que é necessário eu reconhecer que se eu não tiver ajuda, eu não vou dar conta de andar. E vai chegar um ponto que eu vou travar. Os relacionamentos vão travar. O mundo vai complicar. Eu preciso de ajuda. Por isso que a orientação bíblica é: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. A ideia de dar o auxílio de instrução e o auxílio de aconselhamento, porque o aconselhamento é mais do que dar orientação, é acompanhar com orientação.
Aconselhamento não é só dar boas ideias, é acompanhar aquele que você está dando as ideias. Como você está depois daquilo que nós conversamos. Paulo ensina os crentes a ensinarem aos outros e de maneira sucessiva, como método de proclamação e vivência da palavra. Ele diz assim, ó, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Olha só, é aquela ideia de cuidando uns dos outros, mas instruir com o quê? Instruir com a palavra de Deus. Aconselhar, irmãos, é corrigir mediante a advertência e o ensino. Ajudar a pessoa a reconhecer suas falhas, ou eminência das suas falhas, mediante um conteúdo de princípios contidos nas Sagradas Escrituras. O que é necessário para um conselheiro? Um conselheiro, ele tem que ser coerente com o que ensina. Ele tem que ser confiável. Ele tem que guardar as informações que lhe são confiadas. Um conselheiro, ele precisa ter conteúdo, conhecimento. Ele precisa ter sabedoria, saber usar o conhecimento dele. E ele precisa ter equilíbrio entre sentimentos, razão e verdade. Entre justiça e misericórdia. Entre graça e compaixão. Esse é o outro elemento. O primeiro é a palavra de Deus. O segundo é alguém que me ensine ou me ajude a usar a palavra de Deus para diagnosticar a minha vida e ver as respostas de Deus como solução. Isso é fantástico. E por último, abandone o que é errado. Pai, se existe algo que você precisa fazer é abandonar o que é errado. Para que você lá na frente não venha a ser aquele acusado pelo seu filho por ser o que ele é, porque teve o pai e uma mãe que não foram piedosos. Ou por ter vergonha diante de Deus, por ter recebido o filho como herança e não ter cuidado daquilo que é de Deus. Lembra, a herança é aquilo que vem de fora, é de Deus. Nós somos só mordomos, cuidadores, oikonomós, aqueles que cuidam daquilo que é do Senhor. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Se você precisa de conhecer padrões, busque padrões. Se você precisa desses padrões, leia a Escritura. Se você não sabe como fazer isso, vem conversar com a gente. Mas ainda dá tempo de ajudar os seus filhos. E de fazer diferença na vida deles. Qual a idade desses filhos? Sempre. Sempre. Ontem meu pai me fez uma pergunta que eu achei muito engraçada, mas é coisa de pai. Né? Ontem passei a tarde ali com ele, aquela coisa toda, e ele chegou ao final e disse assim para mim, uai, hoje à tarde você não preparou. Você está preparado? Para hoje, né? Ó pai. Tipo assim, rapaz, você preparou? Você está preparado? Sabe que dia que isso vai acabar? Nunca. Houve maldade, houve malícia? Não. Mas houve aquela preocupação do pai para com o filho. Que Deus, na sua graça, esteja nos dando sabedoria, irmãos, e tendo misericórdia de nós nessa tarefa tão importante.